Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Vou falar mais uma vez a respeito, relatar mais uma vez sobre forças ocultas, né? Forças que eu falo, todos os meus vídeos que eu vou falar, vai ser coisas que aconteceram comigo, não que aconteceu com outras pessoas ou que eu vi alguém comentar, coisas que aconteceram comigo. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, desse seu joinha, deixasse o link lá de gostei, ou like de gostei, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam, para que também vocês possam deixar os comentários, saber se vocês se identificam com alguma coisa, se já passaram por isso. Bom, enfim, vamos começar. O primeiro caso que eu vou contar nesse vídeo vai ser de muitos anos atrás. Eu me lembro que eu morava no interior com a minha família e toda noite eu sempre me acordava esse mesmo horário, que era 3 da manhã. Aí eu ficava acordado, mas não me levantava. Aí olhava para o teto e sempre vinha uma pequena sombra. A sombra vinha pequenininha, depois ela começava a ganhar forma e virava as formas estranhas, como se ela se movesse. Às vezes ficava como morcego, às vezes ficava como feição de pessoas, às vezes era coisas que eu não sabia. E de uma hora para outra, essas sombras se transformavam em uma pequena luz azul. E essa luz, ela vinha, quando ela se transformava nessa luz azul, ela vinha acompanhada de um assovio fino, como se fosse um assovio de uma melodia, mas que bem assustadora. E eu ficava paralisado com aquilo, e aquela luz vinha em direção ao meu ouvido. Quando ela chegava no meu ouvido, eu já estava paralisado, não podia me mover. E outra coisa, não era sonho, não era dizer que eu estava dormindo, não. Eu estava acordado porque eu ouvia os meus irmãos ressonando, via barulho lá fora, via até os cachorros latindo, via pessoas andando na rua não, na estrada, né, passando moto, carro, essas coisas. E quando essa luz ela vinha em direção ao meu ouvido, o que era que acontecia? Eu em vez da luz se transformava em vozes. Eram umas vozes tipo sussurros de várias pessoas falando ao mesmo tempo, mas que era uma mistura de vozes de pessoas novas, pessoas velhas, e isso ocorria quase sempre toda noite quando eu me acordava no mesmo horário. E eu ficava sem entender aquilo. Aí quando as vozes vinham no meu ouvido, eu ficava com tanto medo que eu me cobria dos pés à cabeça. Me pegava o cobertor, me cobria dos pés à cabeça e virava de costa. Quando eu ficava virava de costa, aquele sussurro começava tipo a um assopro no meu ouvido. Ficava soprando e eu sentia uma mão pesada nas minhas costas. Era como se aquela mão fosse quebrar a minha coluna, era como se estivesse espremendo as minhas costelas, e isso eu ficava sem poder me mover e sem poder falar. Aí eu começava a rezar. Quanto mais eu rezava, era como se aquilo insultasse, sei lá. Quanto mais eu rezava, mais aquilo pressionava, como se fosse a mão nas minhas costas, até que chegava um certo ponto de eu não aguentar mais aquilo e aquilo sumia, desaparecia de vez. E era sempre o mesmo horário. E eu tinha essa coisa de sempre acordar no mesmo horário e ficava com medo. E era sempre a mesma coisa. Vinha aquela luz, primeiro a sombra, depois vinha a luz. E isso eu rezava, parece que quanto mais rezava, mais irritava. Eu rezava antes de me deitar, já ficava com medo, já ficava pensando. E ficava pensando, por que será que isso acontece comigo? Era uma coisa que eu não entendia. Aí teve, isso aconteceu várias vezes, aí teve uma certa noite que eu resolvi encarar aquilo. Veio do mesmo jeito, eu com medo, mas aquela luz veio de novo no meu ouvido. Mas em vez de eu virar de costas, não. Eu fiquei ouvindo aquelas vozes e aquela luz me acompanhando, mas eu não virei de costas. Quando eu não virei de costas, aquele sussurro no meu ouvido chegou a se transformar em várias vozes, se transformou em apenas uma voz só. Que essa voz, eu me lembro que ela falou só uma frase que dizia assim, isso pertence a nós. Nesse dia eu me apavorei mesmo, foi o dia que eu mais me assustei, quer dizer,
Teve outras vezes também que eu me assustei, mas como esse é o primeiro vídeo contando sobre esse relato, aí quando eu me acordei, que eu rezei novamente, aí aquilo nunca mais aconteceu. Mas a sensação do peso nas minhas costas, isso ficava. Quando eu me acordava, eu acho que passava um bom tempo eu sentindo aquela sensação de que alguma coisa tinha, como é que tinha pressionado minhas costas. E as vozes de vez em quando apareciam novamente, mas sem as luzes, sem as sombras, e a voz era só tipo sussurrando no meu ouvido quando eu ia acordar. Fazia um barulho estranho, como várias pessoas falando, quando eu tomava aquele choque de relance assim, eu estava acordado. Então esse foi um dos primeiros casos que eu vivi e que foi coisas muito ruins. Eu me lembro que eu procurei uma pessoa da igreja e perguntei o que era aquilo. A pessoa falou que disse que... vê com umas conversas aí que disse que achava que era porque o meu espírito era elevado. Aí outros diziam que era para me procurar sessão espírita, outros diziam que eu era médium, mas eu nunca quis essas coisas não. Graças a Deus eu acredito em Deus, tenho fé em Deus e sempre oro para Deus e peço proteção a Deus, mas que isso me persegue desde quando de criança. Outros sonhos que eu tinha, que são sonhos repetitivos, sonhos que sempre repetia a mesma coisa, era como se quisesse me dizer alguma coisa, mas que isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse aqui e comente aí se vocês já passaram por essas experiências como eu e e se inscreva no canal para que a gente possa estar sempre produzindo vídeo. E vocês não ignorem a qualidade não, porque eu estou gravando com um celular de baixo custo, né? Mas é o que eu posso fazer. Mas quando as coisas melhorar, se Deus quiser melhorar, a gente vai estar aí produzindo os vídeos bons, com imagens boas, com áudio bom. Bom, então, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e obrigado. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau!